Neste vídeo nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula de nivelamento N3 da segunda série do ensino médio. A número 1 diz o seguinte: de acordo com a figura abaixo, calcule x para que os segmentos sejam proporcionais. Então vamos dar uma olhadinha. O que significa segmento, o que significa proporcional e o que significa encontrar esse valor de x. Quero que vocês saibam que o que nós vamos utilizar para a resolução dessa atividade é o chamado Teorema de Tales. Teorema de Tales. O que diz, o que nos fala o Teorema de Tales? Ele diz o seguinte, que se nós tivermos retas paralelas, um feixe de retas paralelas, cortadas por retas transversais, os segmentos dessas retas transversais, a razão entre eles será proporcional. Nossa, mas o que significa isso? Então vamos dar uma olhadinha bem com calma à aplicação desse teorema nessa atividade aqui. Quero que vocês percebam comigo o seguinte. Primeiro, as retas R, deixa eu fazer melhor aqui, a reta R, a reta S e a reta T são paralelas entre si. A reta U e a reta V são retas transversais a essas retas paralelas, certo? Então, R, S e T são paralelas, U e V são transversais. Sabendo disso, nós podemos aplicar então o Teorema de Tales que nos diz o seguinte, veja bem, este comprimento desse segmento, que vai deste ponto até aqui, se eu pegar esse segmento e dividir pelo comprimento desse segmento aqui, ó, o resultado é exatamente igual a pegar o comprimento desse segmento e dividir por esse segmento aqui. Vejam bem, vamos escrever isso para ficar bem fácil de compreensão. Então, se eu pegar o comprimento, que ali é 4x mais 1, e dividir por x mais 2, que é o comprimento do segmento verde, o resultado vai dar exatamente igual a 16 sobre 18. É isso que diz o Teorema de Tales, tá? Mas quero que vocês percebam mais uma coisa aqui, ó. Se eu dividir os segmentos vermelhos, o resultado também será igual à divisão dos dois segmentos verdes. Como isso? Se eu pegar 4x mais 1 e dividir por 16, o resultado é exatamente igual a dividir x mais 2 sobre o 18. Essas duas contas que eu montei aqui dão exatamente o mesmo resultado. Então, se eu resolver uma conta ou resolver a outra, o resultado é o mesmo. Tranquilo? Pois bem. Então, vamos continuar. Já que é o mesmo, eu vou continuar nesse de baixo aqui. Veja. O que acontece nessa divisão? Eu tenho que lembrar que quem está dividindo vai passar multiplicando. E aqui, quem está dividindo vai passar multiplicando. Então, eu vou ter a seguinte ideia. Só que antes disso, antes de resolver isso aqui, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante, tá? Sempre que você tem uma fração e você pode simplificar essa fração, o que é simplificar? É dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Como são dois números pares, eu posso simplificar isso por 2, ou seja, dividir o 16 e o 18 por 2. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. 4x mais 1
sobre x mais 2 igual. 16 dividido por 2 é 8 e 18 dividido por 2 é 9. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Agora sim, agora eu vou fazer de cores diferentes. Então, esse que está dividindo vai passar multiplicando 8. Esse que está, o 9 que está dividindo, vai passar multiplicando 4x mais 1. E agora eu vou continuar minha continha aqui, ó. Então, eu vou ter 9, que vai multiplicar o 4x mais 1, igual o 8, que vai multiplicar o x mais 2. Vamos para as operações. O 9 vai multiplicar o 4x e vai multiplicar o 1. Então, eu chego a 4 vezes 9 é 36x. 9 vezes 1 é 9, igual. O 8 vai multiplicar o x e o 8 vai multiplicar o 2. Então, 8 vezes x é 8x e 8 vezes 2 é 16. Continuando, vou isolar o x, ou seja, vou deixar tudo x de um lado. Então, eu tenho 36x, o 8x que era positivo passa negativo 8, o 16 continua e o 9 que era positivo passa menos 9. Se eu fizer a subtração de 36 menos o 8, o resultado vai dar igual a 28. Então, vou ter 28x, que é igual a 16 menos 9, é 7. Esse 28 que está multiplicando vai passar dividindo. Agora, tem um último detalhe. O 7 e o 28 eu posso simplificar. Por quanto? Eu posso simplificar por 7. Então, eu vou dividir o de cima por 7 e vou dividir o de baixo também por 7. 7 dividido por 7 é 1. 28 divididos por 7 é 4. Qual é o valor de x, então? O x é igual a 1/4. Se a gente for lá em cima, vamos olhar a resposta da questão número 1, é a letra B. X igual a 1/4. Na questão número 2, nos diz o seguinte: a sombra de uma pessoa que tem 1,80 de altura mede 60 centímetros. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir... Eu fiz um desenhinho aqui mostrando esse esquema de altura, tá? Então, vejamos aqui, ó. Eu tenho a altura de uma pessoa que mede 1,80, certo? Ela está projetando uma sombra de 60 centímetros. Como a altura está em metro, eu vou deixar aqui também em metros. Então, vai dar 0,60 metros, ok? Está dizendo também que esse poste ele está projetando uma sombra de 2 metros. Mas ele não fala qual é a altura do poste. Pois bem, vamos lá. Agora ele nos traz outra informação. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir a... Então vamos ver, ó. Quero que vocês compreendam que a altura da pessoa continua sendo a mesma. Continua sendo o 1,80. 1,80, certo? A altura do poste continua sendo a mesma. Agora, o que diminuiu? Diminuiu a sombra do poste. De 2 metros, ele foi para 1,5 metro. Diminuiu 50 centímetros. E a outra pergunta é, bom, qual é a nova medida do comprimento da sombra? Será que é a mesma? Será que é 60 centímetros? Se diminuiu? Quero que vocês percebam o seguinte, né? Isso significa dizer que o Sol ele estava numa altura nesse período. Agora, o que aconteceu? O Sol
ficou mais a pino aí. Então, significa que a sombra diminuiu e, consequentemente, a sombra dessa pessoa também diminuiu. Mas como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou usar o meu conhecimento de figuras semelhantes. Eu quero que vocês notem comigo que eu desenhei em azul um tracinho aqui, ó. E eu gostaria que vocês percebessem que, na verdade, eu fechei um triângulo aqui, ó, entre a pessoa, a sombra e essa minha linha imaginária que eu tracei. Por que eu fiz isso? Para dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E quando triângulos ou figuras são semelhantes, significam que os seus lados, a razão entre seus lados é proporcional. Como assim? Veja bem. Olha só, se eu pegar a altura da pessoa e dividir pela altura do poste, que é x e eu não sei qual é o valor, o resultado tem que ser exatamente igual a pegar a sombra desta pessoa e dividir pelo tamanho da sombra do poste. Peguei a altura da pessoa e dividi pela altura do poste. Vai dar um resultado. Como as figuras são semelhantes, se eu pegar o tamanho da sombra dessa pessoa e dividir pelo tamanho da sombra do poste, o resultado, esses dois resultados têm que dar igual. Agora, por que eu preciso fazer essa conta? Eu preciso fazer essa conta para que eu possa descobrir qual é o valor da altura do poste. Porque aqui embaixo eu vou usar o mesmo conceito que eu usei aqui em cima. Só que aqui, como eu não sei ainda a altura do poste, fico com duas, com x e y, que eu não conheço. Tá? Então, achando o x aqui em cima, substituo aqui embaixo e resolvo o meu problema. Vamos lá, então? O que nós precisamos relembrar? Nós precisamos relembrar que quem está dividindo passa multiplicando. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, veja bem. O 2 vai multiplicar o 1,8, que vai dar quanto? O dobro de 1,8 é 3,6, igual. O x vai multiplicar o 0,60. Tá? Outra coisa importante, ó, aqui em cima eu utilizei 1,8 e era 1,80, não tem problema nenhum. Usei 0,60. Se eu utilizar aqui 0,6, o resultado é o mesmo. A representação é a mesma, tá? Então não tem problema. Se o 0 ali for à direita, aqui, 60, eu posso usar como sendo 0,6. Agora, o que mais nós temos que fazer aqui? Nós vamos fazer uma outra conta. Qual é essa conta? Esse 0,6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com 3,6 dividido por 0,6. Ao resolver essa conta, vou achar o valor de x. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Eu tenho 3,6 e vou dividir por 0,6. Divisão de números decimais. Nós temos que lembrar que, para dividir dois números decimais, nós temos que igualar as casas decimais depois da vírgula. O 3,6 tem uma casa. O 0,6 também tem uma casa. Então, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente vou cortar a vírgula. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 36 dividido por 6. Agora ficou bem mais fácil, né? Porque eu sei que 6 vezes 6 é 36 e 36 menos 36 é 0. Portanto, o valor de x é igual a 6. Ou seja, a altura do poste é 6 metros. Então, aqui eu já posso substituir. Aqui eu já tenho um 6. E aqui embaixo, como eu já encontrei, eu também vou colocar um 6. Agora, eu posso me concentrar no que pede o meu problema, que é a altura daquela pessoa. Então, vejamos. Vou fechar aqui para mostrar para vocês que eu tenho dois triângulos e esses triângulos eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a razão entre os lados é proporcional.
Se eu pegar a altura da pessoa, ó, vou utilizar, ao invés de 1,80, vou utilizar 1,8. Pela altura do poste, o resultado tem que ser igual ao tamanho da sombra do homem dividido pelo tamanho da sombra do poste. Olha o que sobrou aqui. Sobrou só o y para calcular. Como o y representa a sombra desse fera aqui, significa que eu vou achar o resultado final. Lembre-se, quem está dividindo passa multiplicando. Quem está dividindo passa multiplicando. É essa operação que nós vamos fazer agora. Então vejamos, o que eu tenho que fazer aqui? Esse 1,5 vai multiplicar o 1,8. Só deixei entre parênteses para não confundir ponto e vírgula, tá? E 6 vezes y é 6y. Vamos resolver a multiplicação. 1,5 vezes 1,8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 1 é 8, mais 4 é 12. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 2. Quantas casas tem depois da vírgula? Os números que estão se multiplicando. 1, 2. Então, da esquerda para a direita eu vou puxar 2 casas. 1, 2 casas. Esta multiplicação de 1,5 vezes 1,8 tem como resultado 2,70, ou simplesmente 2,7, igual a 6y. Como esse 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 2,7 dividido por 6, que é igual a y. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Olha, está falando em centímetros ali. 30 centímetros, 45, 50, 80. Então, eu vou ter que fazer essa divisão entre 2,7 e o 6. Lembrando que eu estou usando a medida em metros, tá? Estou utilizando essa medida em metros. O 2,7 está em metro e o 6 também está em metros. Lá está fornecendo o valor em centímetros. E a gente já vai ver por que isso acontece. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer outra conta. 2,7 vamos dividir por 6. Lembrando da questão dos números decimais, da divisão, 2,7 tem uma casa após a vírgula, o 6 não. Então, acrescento a vírgula e coloco uma casa decimal, preencho com 0. Agora, os dois números ficaram com uma casa decimal depois da vírgula. Se isso acontecer, quando isso acontecer, eu posso eliminar a vírgula, tá? Então, vai ficar como isso aqui? É a mesma coisa que eu dividir 27 por 60. Como é que eu vou fazer a divisão de 27 por 60? O 27 é menor do que o 60. Então, acrescento um 0, aqui embaixo o 0 e a vírgula. 3 vezes 0 é 0. Vai dar por 4 aqui, né? 4. 4 vezes 0 é 0. E 6 vezes 4 é 24. Ao subtrair os valores, sobra 0, 7 menos 4, 3, e aqui 0. Como o 30 é menor do que o 60, vou acrescentar um zerinho aqui, ó. Tá? Agora ficou mais tranquilo, né? Porque 5 vezes 0 é 0, e 5 vezes 6 é 30. 300 menos 300, 0. Portanto, o y é igual a 0,45, como eu estava trabalhando com metros, 0,45 metros. Ou, simplesmente, o y é igual a 45 centímetros. Porque de transformar de metros para centímetros,
basta eu multiplicar o resultado por 100. E agora eu tenho a minha resposta. Volto lá nas alternativas e vou ver, nesse caso, que a letra B é que responde a questão número 2.